Nori já está aqui com a gente, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Muriel, tudo bem? Tudo bem. A gente está até à vontade, assim, de acordar e falar de futebol. É um novo dia, porque começa falando de seleção brasileira. Seleção brasileira que fez bonito, viu? O primeiro tempo eu até achei meio... mas depois foi, hein, Nori? Foi até o fim. Quero muito te ouvir sobre essa avaliação desse jogaço. Eu estou muito feliz com a seleção brasileira pelo que ela fez nos dois jogos, contra a Inglaterra e contra a Espanha. Acho que foi melhor contra a Inglaterra do que contra a Espanha. Primeiro tempo, o Brasil quase não viu a bola. O time espanhol foi melhor, foi superior. Faltou combinar com o juiz português, né? Tinha uma dobradinha ibérica ali, o juiz português trabalhando pela seleção espanhola. Ficou muito feio. Ele inventou 2 pênaltis para a seleção espanhola. Não foi legal, não tem árbitro de vídeo nesse jogo, então isso contribuiu para muita reclamação e muita tensão da seleção brasileira. Mas a forma como os jogadores estão encarando o ato de vestir a camisa da seleção brasileira é que deixa a galera animada. Todo mundo quer mostrar trabalho, né? Muito. Você viu o final, a comemoração, né? Até a imprensa espanhola ironizou isso. O Brasil ganhou a Copa do Mundo e tal. Claro que não ganhou uma Copa do Mundo, que é um amistoso, que conta, sim, pontos para o ranking da FIFA. O ranking da FIFA serve para fazer a questão dos cabeças de chave para a Copa do Mundo, mas da forma como foi o jogo, né? Sabendo os jogadores brasileiros que foram prejudicados pela arbitragem, eles foram buscar o resultado ali no finalzinho. Gols bonitos como esse do Rodrigo. Não, esse gol maravilhoso. Gol. E o Endrick, tem pouca estrela ou não? Que isso, né, Nori? Primeiro toque na bola, ele já faz mais um gol. Eu comentava com o Jairo exatamente isso. A gente está presenciando um momento histórico, que é a formação de talvez o que pode ser um novo ídolo do futebol brasileiro, né? O Endrick é inacreditável. Que ele já é um novo ídolo do futebol brasileiro. Claro que isso tem que ser tratado com todo cuidado, porque ele tem apenas 17 anos. Ele não está preparado para ser ídolo. Existe todo um programa por parte das pessoas que trabalham com o Endrick para poupá-lo, saber tirar o bônus e também cuidar do ônus de ser ídolo. Eu acho que ele está sendo muito bem tratado nesse sentido. Só que a bola procura, né? A bola procura. Impressionante. E ele tem uma capacidade de finalização. Até não foi bem num aspecto ontem, poderia ter sido expulso, ficou meio nervoso, uma hora chutou sem bola o lateral esquerdo da Espanha, o Cucurella. Mas dá gosto de ver o Endrick jogar, como dá gosto de ver a seleção brasileira jogar por essa entrega, Muriel. Tem muita coisa para melhorar? Claro que tem. Não quer dizer que o Brasil já é favorito para ganhar o 6º Campeonato Mundial em 2026 nos Estados Unidos. Mas o resgate da relação da seleção brasileira com o torcedor está acontecendo. Isso é muito interessante. E vamos falar também de jogadores importantes da Espanha, né? Que tem um time muito bem montado, que joga bonito. Esse garoto tem menos de 17 anos, Lamar. É impressionante, né? Impressionante. 16 anos, né? 16 anos, Lamine Yamal. Ele joga como brasileiro. É impressionante. Ele tem origem africana, os pais. Ele nasceu na Espanha, mas os pais são africanos. E ele tem um jeito de jogar que é impressionante, né? Ele deu muito trabalho para a defesa brasileira. Legal pensar nesses futuros craques aí, que já são craques, né? O futuro é impressionante. Mas são postulantes aí a bola de ouro, enfim. Esse camisa 16 da Espanha, o Rodrigo do Manchester City, também é um jogador sensacional, tem o controle total da partida. Nós tivemos alguns jogadores que ficaram abaixo na seleção brasileira. O Vinícius Júnior não fez um grande jogo. O Bruno Guimarães foi muito bem contra a Inglaterra, ontem nem tanto. O Beraldo, que é um zagueiro sensacional, muito promissor, ontem não fez um grande jogo, teve muito. Olha o gol que fez esse menino da Espanha também, o Dani Olmo. A gente tem que elogiar o adversário. Impressionante, Um gol maravilhoso. Foi um espetáculo de futebol no qual a seleção brasileira soube igualar com a Espanha na questão da busca, da vontade, da raça, porque o time espanhol jogou melhor do que o Brasil. Melhor, inclusive, que a Inglaterra, né? Por isso que tá tudo bem se o Brasil não foi tão bem. Foi um teste e tanto. Agora, quais lições que o Dorival pode tirar para o restante do ano a partir desses jogaços? Porque são testes que já começam praticamente valendo, né? A gente viu que esses jogos, apesar de serem amistosos, são jogos como se fosse Copa do Mundo, né? Eu acho que a seleção brasileira ela nunca perdeu o respeito. Isso a gente pode dizer sem nenhum medo de errar. A seleção brasileira é muito respeitada fora do Brasil. Talvez mais respeitada fora do Brasil do que aqui dentro. Eu acho que esse respeito aumentou, voltou. Todo mundo vai olhar o Brasil diferente agora. Uma cobrança que havia por parte de críticos, torcedores, dos próprios jogadores, Muriel, era que o Brasil jogasse mais contra as seleções europeias importantes. Isso já está acontecendo. Não aconteceu durante muito tempo. E até curioso, porque o Brasil tem contrato com uma empresa da Inglaterra
que também tem a Argentina sob contrato. E no último ciclo antes da Copa do Mundo, a Argentina jogou muito mais contra europeus do que o Brasil. Então parece que era uma escolha do Brasil não enfrentar adversários europeus. Agora, com esse resultado e com o desempenho, os resultados, uma vitória sobre a Inglaterra, empate com a Espanha e o desempenho do Brasil, acho que todo mundo volta a olhar, o holofote voltou um pouco para a seleção brasileira. Isso é importante. Trabalho agora é de sequência, muito tempo para treinar o que vai acontecer na Copa América, em junho. O Brasil, antes da estreia contra a Costa Rica, faz amistosos contra México e Estados Unidos e terá praticamente um mês de trabalho. Isso é legal para dar um encaixe no time, para que a equipe possa se entrosar e ganhar cada vez mais a cara do seu treinador. Maravilhoso. A gente espera que o Brasil consiga decolar realmente, mas agora a gente olha aqui para dentro para falar de Paulistão. Porque hoje tem jogo, né? Santos e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Amanhã tem Palmeiras e Novo Horizontino no Allianz Parque. O que esperar? Vamos começar olhando para hoje, então, Nori. Hoje é um jogo bastante equilibrado, Santos e Bragantino. Eu costumo dizer sempre, o time grande é o Santos, mas o time que está na Série A hoje é o Bragantino. Então esse equilíbrio é muito grande. O estádio do Corinthians deve estar lotado de torcedores do Santos, que é outro aspecto interessante que a gente vê hoje, dessa fusão, dessa parceria entre as equipes. São rivais dentro de campo, mas eles podem ser parceiros fora de campo. Isso proporciona à torcida do Santos a oportunidade de ver seu time aqui em São Paulo. Qualquer comparação que se faça, Muriel, entre Santos e São Paulo em termos de população, o percentual de santistas sempre será maior em São Paulo. Claro. Foram mais de 50 mil no Morumbi contra o São Bernardo e serão mais de 45, 46 mil contra o Bragantino. O Santos não vai ter o Aderlan, lateral direito titular. Reiner vai jogar, o Aderlan não se recuperou de uma lesão. E o Bragantino vem provavelmente com a sua equipe completa. Jogo muito, muito equilibrado. Agora, Palmeiras e Novo Horizontino, o que esperar? E já aproveito para emendar já numa outra pergunta, se o Data FIFA pode atrapalhar esses jogos, pode atrapalhar, no caso, os times, né? Levando em consideração que alguns times perderam alguns jogadores para o Data FIFA. No caso do Santos e Bragantino, nem tanto. Não é o caso, é. O Palmeiras tem uma situação especial. Os jogadores do Palmeiras que estavam na seleção brasileira, o Murilo não entrou em campo nem contra a Inglaterra e nem contra a Espanha. O Endrick entrou, a gente viu, fez 2 gols. E o Endrick sofreu uma pancada na coxa direita no jogo de ontem. Ele estava mancando bastante. Jogou meio mancando. Só que o Palmeiras tem uma particularidade em relação à sua presidente, a Leila Pereira. Ela foi a chefe da delegação e ela foi com um avião próprio. Ela tem um avião particular. Os jogadores do Palmeiras devem estar chegando agora no avião próprio da Leila. É uma vantagem para eles. E o fisioterapeuta do Palmeiras estava no voo, já trabalhando a recuperação desses jogadores. Nem vão sentir. Eles não devem treinar hoje. O Palmeiras tem um treino marcado hoje pela manhã. Talvez eles não participem desse treinamento. Mas haverá uma avaliação física para saber se eles têm capacidade de atuar. Além dos brasileiros, tem o Richard Rios, que jogou pela seleção da Colômbia. Aliás, 2 vitórias importantes da Colômbia, sobre a Espanha e sobre a Romênia. E o Palmeiras volta a jogar no seu estádio, Muriel, que é uma vantagem grande. Gramado sintético, reformado. O Palmeiras volta ao Allianz Parque nesse jogo de amanhã. Veremos, então, não é? Como é que vai ser esse jogo. O Palmeiras que já tem uma vantagem natural, pelo que a gente tem acompanhado nos últimos jogos. Vamos ver o que vai acontecer realmente. Nessa fase não tem vantagem nenhuma de regulamento. Só o fato de jogar em casa. Se empatar, vai para os pênaltis. Agora, Nori, a gente vai fechar essa participação do Noriega falando de um assunto que eu não gostaria de falar. Ontem eu até falei pro Jairo, eu falei, vamos encerrar a participação, Jairo, tchau. Vou falar pra você, tchau, Nori, mas não me deixam, entendeu? Não me deixam encerrar. Faz parte. A gente vai ter que falar de Campeonato Gaúcho, somos obrigados aqui. Vamos falar de Juventude e Grêmio na decisão, minha gente. E apesar do Juventude ser um time de Série A do Brasileirão, a gente pode ter alguma surpresa nessa final, Nori? O Grêmio é bastante favorito, bastante favorito. Para ser o desespero, Muriel, o Grêmio vai buscar Nori, o 7º título seguido do Campeonato Gaúcho. Mas eu trago para sua memória que o seu Inter já foi octacampeão gaúcho. Do e final o Grêmio dos nunca. anos 60 até 77, quando o Grêmio saiu da fila. Então, você tem isso pelo menos para provocar seus parentes, amigos. Lá no Rio Grande do Sul, o lado tricolor tem pelo menos o lado colorado, perdão, tem essa provocação. Mas sabe que eu esperava, a gente pensa assim, o bom de morar longe do nosso estado natal é que não tem corneta, né? Tá tudo bem. Mas cheguei aqui ontem. Gaúcho. Não, mas até paulistanos vieram aqui, ficaram falando de Juventude, não sei o quê. Não me livrei não, Nori. Mas fique tranquila que eu acho que apesar daquele... Você gostou da cavadinha do Robert Renan, do pênalti? Não. Mas é injusto, né? Quem não viu, a gente está vendo os lances da vitória do Grêmio. O Grêmio abriu 3-0, teve o lateral esquerdo Mike expulso.
e o Caxias quase empatou o jogo. Foi 3-2 no final. E você... Eu senti quando eu falei que o Caxias quase empatou o jogo, você abriu aquele sorriso. Não, e você viu as redes sociais do Grêmio? Eles colocaram assim: cavamos a vaga para a semifinal. Para a final, Eles foram recuperar pênaltis cobrados com cavadinha, né? Pelo Soares. Cavadinha que consagrou o Louco Abreu, Zidane. Mas em defesa do Robert Renan, eu vou dizer o seguinte: no ano passado, em julho do ano passado, ele jogava pelo Zenit de São Petersburgo, na Rússia. Na final da Supercopa da Rússia contra o CSKA, ele cobrou o pênalti com cavadinha. O último pênalti, o time foi campeão. Então tem personalidade. Claro que o torcedor do Inter não está nem aí para o Zenit, nem para a Supercopa da Rússia. Não dá para brincar. Mas o torcedor do Grêmio vai feliz da vida para as finais contra o Juventude. Primeiro jogo sábado em Caxias, depois a volta em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Não tem vantagem, mas o saldo de gols conta. Se o Juventude, vamos dizer, para deixar você feliz no final do bloco, se o Juventude ganhar por 2-0 o primeiro jogo e o Grêmio ganhar por 1-0 o segundo, o Juventude é campeão. É isso, a gente sabe que é muito difícil de acontecer. O Juventude, que é um time muito bem formado, agora, inclusive, né, o próprio técnico do Juventude deu um nó no Cudê no último jogo, então vai ser interessante acompanhar. Esse comentário veio com uma acidez, hein? Infelizmente, a gente precisa admitir, né? E o técnico do Juventude é gremista praticamente, né? Já passou pelo Grêmio também, então vai ser interessante acompanhar essa disputa. Claro que estarei torcendo muitíssimo para a Juventude, sou Juventude desde criancinha nesse caso, mas a gente sabe que a chance realmente é difícil. E aí tem uma última pergunta aqui, Nori, que escreveram para mim, para eu te perguntar. Dá para dizer que o Internacional foi decepcionante? Claro que dá, né, Nori? Muito, muito. Primeiro porque o Inter tem um time melhor que o do Juventude, com muito mais investimento. E existe uma grande expectativa para o Inter em relação à Sul-Americana. Estreia na semana que vem, terça-feira, contra o Belgrano, fora de casa, na Argentina. E principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro. Todo mundo coloca o Inter hoje como uma força capaz de concorrer com o Palmeiras e com o Flamengo e com o próprio Atlético Mineiro. Que a gente conversou aqui, ali mais inclusive... investimento. A cavadinha do Robert Renan. Rapaz, que tadinho, né? Eu fico com pena dele porque é jovem, ele é talentoso. Muito jovem. E o goleiro estava do outro lado. Era só chutar. E, assim, e ele saiu chorando. Ele inventou isso. Como eu falei, ele bateu na Supercopa da Rússia dessa forma e foi campeão. Agora ele vai refletir sobre essa situação. É um pênalti de coragem, de muita coragem para cobrar. O cara tem que ser frio, gelado, mas nessa aí ele facilitou a vida do goleiro. Foi muito gelado nesse caso, Nori. Muito bem, obrigada, viu, Nori, pela participação. Muito bom sempre te ter aqui conversar, mesmo que seja para falar sobre coisas decepcionantes para mim no futebol. Pelo menos o Brasil me deixou sorrir ontem, Nori. Mas calma que na semana que vem, vamos projetar para quarta-feira, a gente falando de uma estreia vitoriosa do Inter na Sul-Americana. É isso. Se tudo der certo, a gente vai se reerguer, minha gente. Obrigada, Nori. Obrigado, Muriel.